O texto de Ruth, capítulo de número 3, versículo 10 em diante, trata-nos a respeito de um texto conhecido por toda a igreja, que fala-nos a respeito de uma literatura consagrada na cultura judaica, que fala-nos a respeito simplesmente da peregrinação de Ruth na terra de Belém. O contexto bíblico, você sabe melhor do que eu, reporta-nos num período de dificuldade da nação de Judá, em especial a cidade de Belém. O contexto bíblico declara que agora alguns homens saem dessa cidade. Entre eles, o contexto nos apresenta o simplesmente esposo de Noemi, vai agora com seus filhos Quilion, Malion, Emelec, e o contexto bíblico declara que eles saem agora da terra de Belém, e vão agora simplesmente para as campinas de Moabe. O contexto bíblico declara que nesse período, a terra de Belém passava por uma escassez de pão. A palavra Belém no original hebraico é Betlahem, que significa terra do pão, ou casa do pão. O contexto bíblico declara que havia faltado pão na casa do pão, e agora aqueles homens vão agora no desespero do momento buscar pão na terra de Moabe. O contexto nos apresenta que agora os seus filhos se casam, e o texto bíblico declara que nesse período o juízo de Deus desce agora na casa de Noemi. Agora simplesmente aquele que era o chefe morre, e os seus dois filhos, e agora Noemi volta para a terra de Judá. A palavra Judá em hebraico é Yehudá, que significa dizer louvor, adoração. A Bíblia declara que nesse período Noemi volta agora, e a Bíblia declara que Noemi agora nesse período vai simplesmente falar com as suas noras Orfa e Ruth. Orfa volta para Moabe, mas Ruth permanece com ela, porque Ruth levanta a voz e declara: o meu Deus, seu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, aonde reclinares a tua cabeça, eu reclinarei. A palavra Ruth no original hebraico significa dizer amizade. Este livro é considerado simplesmente como uma das maiores obras da literatura judaica, porque trata a respeito de um drama específico da restauração do parente remidor. O contexto bíblico declara que neste período simplesmente Ruth volta com Noemi, e a Bíblia declara que o Senhor Deus exalta Ruth pela sua simplicidade e humildade. O contexto nos apresenta, e você sabe melhor do que eu, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E quem é humilde é aquele que se veste mal também não. Humilde é aquele que trata todos igualmente, não importa a sua posição. A Bíblia declara que nesse período Ruth agora é simplesmente coagida ou simplesmente influenciada por Noemi para trabalhar na eira de Boaz. A Bíblia declara que Noemi vai simplesmente explicar a história da família para Ruth. Há um parente remidor, há uma lei que declara que se esse parente simplesmente comprar a nossa briga, nós estaremos bem. Vai trabalhar na eira de Boaz. Segundo o contexto, vai declarar: este livro é tão poderoso que este livro era um dos livros lidos nas sinagogas pelos rabinos. Alguns deles estão Ruth, Cantares de Salomão, Lamentações de Jeremias e Esther. Esses livros eram cantados e contados, lidos nas festas específicas. O livro de Ruth era lido na chamada festa de Pentecostes. Vou repetir: festa de Pentecostes, que era considerado pela cultura judaica como chamado Mignot. E esse contexto vai nos apresentar os 5 principais livros das 5 principais festas. Mas quando alguém levantava o livro de Ruth, alguém já dizia no canto da sinagoga: vai ter colheita para a glória do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia declara que nesse período Ruth vai peregrinando, e ela vai trabalhar na eira de Boaz, o fazendeiro famoso daquela terra. E a Bíblia declara que nesse período Ruth agora, segundo a lei, todos aqueles
aqueles que simplesmente estavam na colheita pegariam em 3 classes. A primeira classe, aqueles que são herdeiros e trabalhadores oficiais. Segunda classe da colheita, os pobres. Terceira classe da colheita, os estrangeiros. O contexto nos apresenta que Ruth, ela vai para simplesmente colheita. Ela chega na colheita. Em qual classe que ela vai ficar? Em qual grupo ela vai se colocar? No último grupo, no grupo dos estrangeiros. É moabita, terra amaldiçoada. Mas a Bíblia declara que a primeira classe passa, a segunda classe passa, mas a terceira classe está Ruth pegando simplesmente aquilo que sobrava do resto. Mas o Boaz se apresenta para Ruth e o negócio muda, a história muda. Pastor Aleph, eu não entendi nada, vai entender agora nessa pequena introdução em rápida palavra. Se prepare, porque você pode estar na última fileira, mas o Boaz, que é o Cristo Todo-Poderoso, vai encontrar quem está na colheita hoje aqui. Ela chega e vai por baixo. Quando ela vai por baixo, dentro da tipologia bíblica, da cristocentria aplicada, nós vemos Boaz, Cristo em Boaz, porque ele era o parente remidor. E o parente remidor, quando o chefe da casa morria, ele se responsabilizava, ele tinha autoridade para resgatar aquilo que estava perdido. O parente remidor maior da igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré, e ele desceu na eira aqui em Guaianazes para dizer: ainda não acabou, tem palavra do céu para a tua história. As campinas de Moabe perecem, mas a promessa de Belém permanece de pé. Eu vou profetizar porque o horário já foi embora. Não interessa o grupo que você está, o que interessa é que o Boaz não vai tirar o olho de você. O Boaz, que é Cristo, está de olho nessa igreja aqui, pastor Jeremias. Alabaramacama suribidaramaya. Entra na eira, escondida, humilhada, vilipendiada, amaldiçoada pela geopolítica de Israel, mas é abençoada pela colheita daquele que é o parente remidor. Noemi entra em cena, olha para Ruth e declara: ele vai se deitar depois de comer e beber na eira. Quando ele se deitar, você vai até ele. E vai por onde, Noemi? Vai por baixo. Por onde? Pelos pés. Os pés vão estar cobertos. Você chega perto dele, tira os pés e se deita aos pés. E o texto declara ainda mais para quem trouxe glória a Deus, que à meia-noite Boaz se mexeu e descobriu quem era Ruth. O segredo do evangelho não é ir por cima, mas é ir por baixo. O segredo de Ruth não foi aparecer, mas foi desaparecer aos pés do parente remidor. Pastor Aleph, eu não entendi, vai entender agora. A raiva do diabo da sua vida não é por causa do seu sapato de cor alemão, não é por causa do seu iPhone 38 que ainda nem saiu ainda, não é por causa da sua bolsa da Prada, da Gucci ou da Dior, não. O diabo tem raiva de você. Você sabe por quê? Você chegou, não fez escândalo, mas ficou nos pés daquele que é o parente remidor, Jesus de Nazaré. Já tem irmã que pulou da cadeira para adorar, já entendeu? A raiva do diabo é que você está passando pelo vale, pela luta, pela prova, pela calúnia, pela difamação, mas não sai aos pés de Cristo, não sai dos pés de Cristo. Eu tenho uma notícia para quem permanecer aos pés de Cristo: se prepare, porque ele vai se levantar, e a glória da última casa é maior do que a primeira. Volta para os pés. Quem vai por baixo tem garantia de vitória em cima.
O contexto nos apresenta que a mulher do fluxo de sangue foi por baixo. A Bíblia declara que nesse período o milagre aconteceu, foi por baixo. Quem fica aos pés da cruz permanece em cima com Deus. Ruth, ela quebra o protocolo. A Bíblia declara que à meia-noite, Deus tem especialidade à meia-noite, porque a meia-noite é a virada de um dia para outro dia. Deixa eu profetizar, só crente pentecostal que crê. Se prepare, porque a meia-noite de Cristo está chegando na tua história. Tem gente que veio receber, então receba que é do céu para a sua vida. Pastor, eu vim receber, veio para o culto, já prestou culto, já entregou o culto, agora vai receber uma vez mais. Se prepare, porque à meia-noite o parente remidor vai se revirar para dar vitória para quem está aos pés da cruz de Cristo. O parente remidor, ele tinha 3 tipos de autoridade. Primeiro, autoridade dignatária. Segundo, autoridade familiar. E terceira, autoridade judicial. Cristo tem autoridade dignatária porque Ele é Senhor dos senhores. Tem autoridade familiar porque Ele é o príncipe da vida. E tem autoridade judicial porque Ele é o advogado fiel da igreja. Aleluia!